nessa primeira aula o que é folclore e da onde surgiu essas crenças folclóricas, essas práticas folclóricas, nessa primeira aula, com o que realmente é o Natal. A segunda aula, a gente vai estar falando sobre as profecias messiânicas. Na terceira aula, a gente vai estar falando sobre o contexto em que Jesus nasceu. E a última aula, a gente vai estar falando sobre o nascimento de Jesus no seu contexto atual, o que significa para nós. Então, são essas 4 aulas. E hoje é a primeira aula, Natal, diferença entre folclore e as profecias. Vamos lá. Bem-vindo ao canal da Igreja Metodista em Santa Rosa, com pregações, estudos bíblicos, louvores e informes. Venha nos visitar e acesse o nosso blog, mas não se esqueça de clicar e se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe e bom vídeo! Graça e paz, nós estamos aqui na Escola Bíblica Dominical da Igreja Metodista em Santa Rosa. Hoje, primeira aula sobre o nascimento do Messias, nós que estamos em dezembro de 2017, e esse primeiro momento de aula vai ser um momento expositivo, e para ti que está aqui comigo, assim que eu terminar a gravação, a gente abre para debate, e para ti que está na internet comigo, abaixo desse vídeo tu pode colocar comentários, dúvidas. Vamos estar discutindo esse assunto, Natal é uma festa da cristandade que faz 2000 anos, que são 2017 anos de comemoração, mas a gente precisa entender o que é essa festa. Então, nessa aula do nascimento do Messias, se vocês quiserem anotar quais são as referências bíblicas principais que nós vamos estar usando Isaías capítulo 9, nós vamos estar usando Mateus capítulo 1 ao capítulo 3, também vamos estar usando o Evangelho de Lucas capítulo 1 ao capítulo 2, estaremos usando durante essas aulas também Filipenses capítulo 2 e algumas outras referências, a gente vai estar usando os Salmos, vamos estar usando o Pentateuco, mas essas são as principais referências que a gente vai estar usando nesse estudo. Mas a primeira aula, a gente quer diferenciar um pouco sobre o que é folclore e o que são as profecias sobre o nascimento de Jesus. Então, a palavra folclore significa arte popular ou crença popular, ou costumes populares. Vamos usar como termo folclore como sendo costumes populares. E a festividade de Natal, ela e isso é interessante para o comércio, isso é interessante mas não do ponto de vista da igreja. O Natal, ela é uma festa folclórica também, mas a gente quer diferenciar então nascimento de Jesus. Você sabia que o nascimento de Jesus foi um fato histórico tão importante que dividiu a história em antes e depois? Foi o único ser humano que proporcionou isso, falando assim, foi única. Muitos falam, como foi importante Sócrates, como foi importante Buda, como foi importante, Hitler, mas nenhum livro de história foi dividido em antes e depois. Na verdade, assim, a cultura ocidental, ela tem mais ou menos, aproximadamente, 6.000 anos que nós temos em uma civilização com cultura ocidental e tal, mas os 4.000 anos anteriores a Jesus Cristo é colocado como antes de Cristo, e passou a ser colocado o nascimento de Jesus, então passou a ser o ponto médio da história que determina o antes e o depois. Isso não foi feito quando Jesus nasceu, porque quando Jesus nasceu não se sabia que ele era o Messias, mas se entendeu a importância dele de tal maneira que se dividiu em antes de Cristo e depois de Cristo. O depois de Cristo é chamado de Era Comum, Então nós estamos em 2017 da Era Comum, ou 2017 depois de Cristo, ou seja, faz 2017 anos que o marco de Jesus Cristo surgiu. Vamos lá. Jesus é chamado de Messias. A palavra Messias
é uma tradução de Mashiach, ou Ha-Mashiach. Ha-Mashiach quer dizer o ungido, Ha quer dizer o em hebraico, que quer dizer o ungido. O que significa ungido? Quer dizer, no sentido de ser o único escolhido por Deus, o único. Então, o ungido quer dizer o único escolhido. Ungido quer dizer aquele que foi derramado o óleo. Então, entre todos os seres humanos que existiram, que já existiram, que estão existindo hoje, que vão existir, só um único ser humano foi o ungido, né? Que foi ungido por Deus. Teve pessoas que foram ungidas por sacerdotes, foram ungidas por profetas, mas só teve um ser humano que foi ungido por Deus. Esse ser humano é o próprio Filho de Deus, e a palavra unigênito, né, único escolhido por Deus, o Filho unigênito de Deus, quer dizer o Filho único. Ele é o Filho único de Deus, o realmente Filho de Deus. Todos os outros seres são criaturas de Deus. Todos os outros seres humanos, homens e mulheres da história, são criaturas de Deus. O único, de fato, Filho de Deus é Jesus. E através dele é que nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Mas o único Filho de Deus é Jesus. Os povos gentios, né? Quem são os gentios? Aqueles que não eram judeus, o pessoal da Europa. À medida que foi se convertendo, eles não tinham a palavra Mashiach, né, do hebraico. E então eles usaram uma palavra que eles já tinham, que era Christos, né? Então assim, Christos quer dizer o iluminado, ou radiante. Christos quer dizer tão brilhante quanto o sol. Como eles não tinham a palavra Mashiach, quando começaram a descrever Jesus, isso no século I depois de Cristo, né? Começaram a dizer, não, esse Jesus era o Christos, esse Jesus era o iluminado, o único iluminado, né? O iluminado, ele é radiante como o sol. Christos, traduzindo Cristo, quer dizer radiante como o sol, né? E como a própria Bíblia já diz que o Messias é o sol da justiça, esse apelido de Cristo para Jesus não está tão fora, porque a própria Bíblia diz que o Messias é o sol da justiça, e Cristo quer dizer radiante como o sol. Mas a palavra, se fosse pegar a palavra mais adequada para definir Jesus, seria Messias, né? Cristo veio depois. Messias, por isso até quando não sei se vocês notam que quando eu oro, eu sempre oro em nome de Jesus, o Messias, porque é a palavra mais próxima do que Jesus foi chamado por Deus. Jesus foi chamado por Deus de Hamashiach, o Messias, né? Então, aqui já tem, então eu já quero começar falando sobre a questão de folclore, da onde que começaram a chamar Jesus de Cristo. Chamaram Jesus, quem é que chamou Jesus de Cristo? Não foi o povo judeu. Quem chamou o povo de Jesus de Cristo fomos nós, povo gentil, né? Porque nós não conhecíamos essa palavra. O povo hebreu, ou israelitas, aguardavam pela vinda do Messias de geração em geração por séculos e séculos. Eles haviam recebido de Deus a promessa que o Messias nasceria nesse povo. Então assim, no povo israelita. Para os gentios, a gente não sabia o que era. Se tinha lendas, por exemplo, os gregos tinham lendas de semideuses, de quando deuses do Olimpo vinham à Terra, tinham relação sexual com uma mortal e nascia semideuses, né? E essa era a ideia que os gregos tinham. Mas a ideia de Deus se materializar no ventre de uma mulher virgem, isso não faz parte de maneira nenhuma da cultura ocidental, greco-romana, que nós fomos criados. Mas os israelitas, desde Abraão, desde que Abraão teve contato com Deus, os israelitas já aguardavam a vinda do Messias. Então assim, é como se todo o povo de Israel tivesse sido preparado durante séculos e séculos, desde a passagem do Mar Vermelho e assim por diante, foi sendo preparado o povo de Israel, guardando com uma cultura, com costumes, para se preparar, porque Deus havia revelado que o Messias nasceria nesse povo.
né? Então, sim, o Messias seria israelita. O próprio Jesus vai dizer em João capítulo 4, Jesus vai dizer assim: a salvação vem de Israel. Então, assim, o Messias foi profetizado. Então, quando Jesus nasceu, o próprio Simeão, a gente vai ver isso na segunda aula, né? O próprio Simeão vai reconhecer que Jesus é o cumprimento da profecia. Para nós ocidentais, cuja influência foram os germânicos, foram os gregos, foram os romanos, para nós ocidentais é uma novidade Deus se fazer materializado. Para os israelitas, eles já estavam esperando há pelo menos 700 anos, né? Mais de 700 anos, né? 1.500 anos, mas 700 anos é que estava escrito profecias específicas. A gente vai ver essas profecias na segunda aula, mas vamos lá, diferenciando ainda o que é folclore e o que de fato é a profecia. Além do povo hebreu, outros povos profetizavam a vinda do Messias. Isso que é impressionante. Outros povos já profetizavam que o Filho de Deus se manifestaria, mas foram os profetas hebreus que registraram tudo na Bíblia. Os outros povos contavam história, até o próprio apóstolo Paulo, quando visita um povo grego, ele chama a atenção que os próprios profetas daquele povo estavam dizendo que existia um outro Deus, que esse Deus ia se manifestar, né? Então, foram os profetas hebreus que são considerados autorizados por Deus para escrever isso. Afinal, Deus fez uma aliança com eles para que guardassem a sua palavra. Então, Deus fez uma aliança com os hebreus, e são os hebreus que têm, digamos, o direito dado por Deus de escrever as profecias. Então, as profecias, tem outros povos que falam da vinda, da manifestação do Filho de Deus? Tem. Lendas espalhadas por todos, mas autorizado por Deus a falar sobre isso, os hebreus, que é o Antigo Testamento. A gente chama de Antigo Testamento, e os hebreus chamam de Tanakh, né, que é o conjunto de Torá, Nebim e Ketubim, né? O Tanakh, ele o nosso, que a gente chama de Antigo Testamento, é o escrito autorizado por Deus. Deus autorizou aquele povo a falar sobre o que ia acontecer. Então, sim, é uma autorização. Agora, que tem lendas e ditos que Deus ia se manifestar, existe em praticamente todos os povos. Interessante isso, né? Mas vamos lá. Principais profetas que previram o nascimento de Jesus de maneira direta. Outros também falaram de Jesus, mas de maneira indireta. Falaram de Jesus, não, eles não sabiam o nome, né? Todos eles são hebreus, né? Então vamos lá. Os principais: Moisés, Davi, Isaías, Zacarias e entre outros. Esses falaram diretamente, no Antigo Testamento, falaram diretamente sobre a vinda do Messias, né? Agora, continuando sobre a diferença entre folclore e o que realmente aconteceu. A palavra Jesus, por exemplo, a palavra Jesus é uma palavra que a gente chama de transliterado, porque é uma transliteração de um outro nome, de um nome hebraico, que é Yeshua, que em hebraico, Yeshua significa o Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador, né? Ie quer dizer, é uma palavra que a gente não pronuncia, que é o tetagrama, né? Que são 4 letras que representam Deus, mas esse Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, né? E esse significa esse, né? Shua quer dizer traz a salvação, o Salvador. Então, Yeshua, que é o nome de Jesus, que a gente chama de Jesus, significa o Senhor salva. Por isso que o anjo, quando foi anunciar Maria, disse que o Messias seria chamado de Jesus, porque seria o Salvador. Porque se a gente for falar assim, Jesus, mas o que tem a ver Jesus com o Salvador? Realmente, Jesus é uma transliteração, né? Transliteração é quando tu pega, porque o alfabeto hebraico é diferente do nosso alfabeto. Então, quando tu vai escrever Yeshua e vai tentar transliterar para o alfabeto que nós usamos, fica Iesu, né? Então, Yeshua fica Iesu,
E esse foi o termo que foi usado. Por exemplo, em polonês, o nome de Jesus fica mais parecido com o original. Em polonês é Jezu. Jezu. I-E-S-U. Jezu. Daí fica mais parecido com Yeshua. Então, Yeshua quer dizer que em hebraico significa Deus salva, o Senhor salva. Por isso que o anjo, quando anunciou a Maria, disse que o Messias se chamaria Jesus, porque seria o Salvador. Então, Jesus já veio chamado de Salvador. Apesar, agora um outro ponto, esse ponto eu acho que vai gerar bastante comentário, assim que eu terminar a gravação vai gerar bastante comentário aqui na igreja e também vai gerar bastante comentário no site. Apesar de a gente comemorar o nascimento de Jesus dia 25 de dezembro, não há registro da data certa do seu nascimento. E assim, se sabe que não foi em setembro, em dezembro, 25 de dezembro. Não foi. A data 25 de dezembro é uma data convencionada. Os russos usam 8 de janeiro. E a maioria do povo gentil usa 25 de dezembro. Mas não há registro da data de nascimento de Jesus. Mas hoje, acredita-se, os estudiosos acreditam-se, que Jesus teria nascido no final de setembro, início de outubro. Teria nascido, por causa da descrição que é feita na Bíblia do período que se estava. Que Jesus teria nascido dentro de uma festa dos judeus que se chama Festa dos Tabernáculos, Então, nesse período, no período da Festa dos Tabernáculos, se acredita. Então, assim, se acredita que Jesus tenha nascido mais ou menos no final de setembro, no início de outubro, mas não se sabe a data certa. Sim? Então, a data certa não é sabida, mas mantém-se o tradicional 25 de dezembro. Faz, desde o século IV que se estipulou, foi no século IV que se estipulou o 25 de dezembro, e ficou 25... Século IV ou 5 ou 70 depois de Cristo. Século IV depois de Cristo. Foi no século IV, que foi estabelecido esse dia 25 de dezembro, e foi convencionado pela igreja oficial da época. Já era o início da igreja católica, mas ainda não tinha esse nome. Não tinha protestante. Então esse dia 25 de dezembro, digamos, dá para se dizer, é uma data estabelecida pela igreja católica. Dia 25 de dezembro era comemorado por alguns povos. Por que essa data então? Foi 25, mas por que escolhida essa data? Porque o dia 25 de dezembro era comemorado por alguns povos antigos como Dia do Sol Invencível, Dia do Sol Invicto. Por que é o Dia do Sol Invencível? É porque o dia 24 de dezembro, no hemisfério norte, é a noite mais longa do ano. É a noite mais longa do ano. E os povos pagãos, eles ficavam, eles não entendiam nada disso, eles ficavam assim com medo que a noite não terminava nunca, o sol não nascia nunca, o sol se punha lá pelas 5 da tarde e não nascia, e o povo pensou, terminou o mundo, os povos pagãos primitivos. Quando o sol nascia, imagina, isso acontecia num período em que a noite era muito perigosa. Na noite tinham feras, leões, tigres, que podiam atacar as aldeias. Eles não tinham armas, eles não tinham proteção. A noite era terrível. Então, a noite mais longa do ano, que era 24 de dezembro, era horrível para eles. Eles passavam a noite toda acordado, com os soldados acordados, porque a noite não terminava. E quando vinha a luz do sol, quando nascia o sol, as aldeias todas ficavam em festa. Isso gerou a festa do sol invencível, quer dizer, mesmo que a noite tente acabar com o sol nasce igual. Essa é a festa pagã, não tem nada a ver com o cristianismo. Isso já era comemorado antes de Jesus nascer. Isso era comemorado na Europa antes da vinda de Cristo. Então, quando o cristianismo chegou na Europa, eles quiseram comemorar o dia do nascimento de Jesus,
Porque como é que pode? O rei comemora aniversário, meu pai comemora aniversário, e o rei dos reis não vai comemorar aniversário. Eles pensaram. E daí eles estabeleceram, mas que dia? E eles estabeleceram, bom, Jesus não é o sol da justiça, Jesus não é o vencedor, então, no dia, isso foi determinado pelo imperador Constantino. O imperador Constantino diz assim, que a partir daquela data, o dia do sol invicto seria creditado ao dia do nascimento de Jesus. Seria comemorado o dia do nascimento, em vez de comemorar o dia do sol invicto, seria comemorado o dia do nascimento de Jesus. Então, os cristãos, mais tarde, passaram a festejar essa data como sendo o nascimento do Messias, aquele que é o sol da justiça e a luz do mundo, que nos liberta das trevas, lembrando que os gentios chamavam o Messias de Cristo, que quer dizer iluminado como o sol. Então, os gentios já chamavam Jesus de Cristo, já chamavam Jesus de radiante como o sol. A Bíblia diz que ele é o sol da justiça, a Bíblia diz que ele é a luz do mundo, a Bíblia diz que ele é aquele que nos tira das trevas, né? E eles tinham uma festa da luz, que é o dia do sol invicto. Então eles substituíram, pararam de dizer dia do sol invicto e passaram a dizer dia do nascimento de Cristo, o dia que Cristo nasceu. Mas é uma data de origem pagã. Nós estamos separando aqui na aula de hoje o que é folclore e o que é bíblico, certo? 25 de dezembro não é bíblico. 25 de dezembro é folclore, né? Como diz, provavelmente os cientistas, os bibliólogos, os estudiólogos, os arqueólogos, os historiadores acreditam que Jesus tenha nascido, isso de uns anos para cá, né, que foi feito pesquisas, acreditam que Jesus tenha nascido no final de setembro, início de outubro, né? Só que do século IV ao século XXI se estabeleceu essa tradição. Que dia? Ninguém sabe o dia de aniversário de Jesus, então vamos comemorar no dia do sol invicto. E hoje ninguém mais nem sabe que é dia do sol invicto, né? Virou festa de Natal. Outra coisa, Papai Noel. Papai Noel nada tem a ver com o nascimento de Jesus, nada, não existe nenhuma ligação entre Papai Noel e o nascimento de Jesus de maneira nenhuma. Essa entidade pagã era um falso deus cultuado pelo povo leste europeu da Idade Média. É uma entidade que não era chamada de Papai Noel, tinha outro nome, na data do sol invicto. Era um deus pagão que era cultuado junto na data do sol invicto pelo povo do leste europeu na Idade Média, certo? Anos depois, a Igreja Católica Apostólica Romana fez o que é sincretismo? É quando tu pega um elemento de uma religião e mistura com um elemento de outro. Isso se chama sincretismo religioso. A Igreja Católica Apostólica Romana, muitos anos depois, fez um sincretismo com um santo católico chamado São Nicolau. Eles pegaram São Nicolau e pegaram esse deus pagão europeu da idade que era cultuado no dia de sol invicto e fizeram um sincretismo entre São Nicolau e esse deus pagão. E tanto é que Nicolau ele usava roupa de padre, mas o Papai Noel não usa roupa de padre. O Papai Noel usa roupa de gnomo, que é de duende, que é os espíritos da floresta. Por isso que o Papai Noel anda de rena, por isso que o Papai Noel tem ligação com o pinheiro, porque era um espírito da floresta, né? E foi muito tempo depois, sei lá, no século VIII, não sei, que a Igreja Católica disse, mas espera aí, o pessoal está cultuando demais esse Deus pagão, vamos fazer de conta que esse Deus pagão é São Nicolau. E daí sincretizou com São Nicolau. Então assim, até assim hoje em dia tem umas coisas assim, bem estranhas, tipo, primeiro, um Deus é um espírito, então esse Deus pagão era um espírito, ele não tinha esposa, ele tinha sim duendes que serviam eles, né? Tinha duendes que serviam. Os espíritos da floresta serviam esse Deus pagão, eles acreditavam nisso. Mas São Nicolau não era casado. São Nicolau era um bispo, era um padre e não era casado. Então como é que existe Mamãe Noel? Só falta Filhinho Noel.
né? Então assim, e por fim, agora, e olha só que coisa interessante para quem é empresário, é bem interessante. Qual é a roupa do Papai Noel? O Papai Noel, ele é um espírito da floresta, a roupa dele é verde. No início do século XX, a empresa Coca-Cola lançou uma figura publicitária, cartazes publicitários de lançamento da bebida Coca-Cola. A Coca-Cola Company, a Coke Company, né, lançou cartazes no início do século XX, em que o Papai Noel aparecia com a roupa vermelha, porque o rótulo da Coca-Cola é vermelho. O Papai Noel, esse Papai Noel de roupa vermelha é o Papai Noel da Coca-Cola. O Papai Noel adorado pelo povo da Idade Média, que foi sincretizado com São Nicolau, usava roupa verde. O Papai Noel de roupa vermelha é o Papai Noel da Coca-Cola. Faz 100 anos que existe esse Papai Noel de roupa vermelha, né? Usou a figura de peça publicitária representando como um duende barbudo e gorducho vestido de vermelho. E isso pouco, então aparecia, né, a figura do Papai Noel gorducho vestido de vermelho, sorridente, com a Coca-Cola na mão e com uma roupa vermelha. Isso popularizou-se desde então, mas nunca teve nada a ver com o nascimento do Messias. Não tem. Não existe absolutamente nenhuma ligação entre Papai Noel e o nascimento do Messias. Nenhuma. Até o dia 25 de dezembro tu pode dizer que tem. Mas Jesus é o sol da justiça. Jesus é a luz do mundo. Jesus nos livra das trevas. Então nada mais justo do que festejar Ele no dia do sol invicto. Mas o Papai Noel não tem absolutamente nada. É simplesmente paganismo, que depois foi sincretizado pela Igreja Católica como sendo São Nicolau, e por último foi usado como peça publicitária da empresa Coca-Cola, em cartazes em que o Papai Noel, em vez de vestir verde, vestia vermelho, que era a cor do rótulo da Coca-Cola. Mais um ponto, o uso do pinheirinho de Natal, né? O uso do pinheiro de Natal antecede ao Natal, né? Existe antes do Natal, já se usava. Os povos pagãos usavam árvores como lugares sagrados de culto e usavam pinheiros para suas cerimônias religiosas, também no dia do sol invicto. Então, as árvores eram usadas pelos povos pagãos como lugar de culto. Tu vai ver isso no Antigo Testamento direto, que quando um rei Israel assumia, daí um dos pontos em que era considerado, derrubou as árvores ídolo, derrubou os carvalhos ídolo. Já viram, né? Isso tem. Por que era uma coisa boa derrubar a árvore? Poxa, o cara era que rei mais antiecológico derrubando a árvore. E como é que Deus se agradava que Deus derrubava a árvore? Não, é que aquelas árvores eram usadas para culto. Uma das coisas que é uma das abominações previstas é quando uma árvore sagrada, foi uma visão, né, de uma árvore sagrada plantada dentro do templo. Isso é uma visão do Antigo Testamento, de um profeta, e ele viu como uma abominação, uma árvore sagrada plantada dentro do templo, quando Deus mandava derrubar, né? Então, foi no final da Idade Média, quando os cristãos ocidentais adotaram o dia do sol invicto como o nascimento de Jesus, eles continuaram usando o pinheiro como símbolo do dia do sol invicto, mas daí passaram a atribuir a Jesus. Então, assim, foi no final da Idade Média que cristãos adotaram o pinheiro como símbolo de renovação de vida, e daí, assim, como já estava assim, a própria Igreja Católica começou a escrever sobre isso. Não, o pinheiro significa a renovação da vida. O pinheiro significa a resistência à morte, pois o pinheiro é a única árvore que permanece verde apesar da neve do inverno, né? Então, assim, Jesus é o imortal, o que vence. Então, o pinheiro vence a neve, Jesus vence a morte. E daí eles começaram a usar isso.
mas isso foi no final da Idade Média, isso, né, foi quase. E os protestantes, tu perguntasse antes sobre os protestantes também adotaram isso. Os protestantes adotaram, tem uma história de que Lutero estava deitado num bosque e olhou assim para cima, um pinheiro, o fundo das estrelas, né, parecia que o pinheiro estava iluminado. Daí ele chegou em casa e fez pequenos lanterninhas, né, de vela, e pendurou no pinheiro. Então ele inventou as luzes de Natal. Mas isso não se sabe se é ou se não é, mas então é isso. Não há registro de que o povo de Israel, a igreja primitiva, nem o povo de Israel, ao contrário, o povo de Israel derrubava as árvores, ídolos, né? E não tem nenhum registro de que a igreja primitiva, aquela igreja do século I, aquela igreja que era dirigida pelos 11 apóstolos, 12 com Paulo, tenha usado pinheiro, né? Então, assim, foi só usado pelos cristãos a partir do século, aqui eu coloquei século XVI depois de Cristo, mas na verdade não, foi a partir do século XIII, por aí, que os cristãos começaram a usar também, meio que se renderam, né? Afinal de contas, os pagãos continuavam usando pinheiro no dia 25 de dezembro, e daí os cristãos, é bonito que esses pagãos fazem, vamos fazer também, né? Mas inicialmente não, mas sim, tanto é que todos os protestantes, a igreja metodista também adota o pinheiro como um símbolo natalino. Mas é folclore, não tem registro bíblico disso, não é bíblico. Vamos lá. E assim, agora chegamos no presépio vivo. E é muito interessante, porque hoje as pessoas pensam que o presépio é um objeto de idolatria. Não surgiu como objeto de idolatria. É uma coisa muito interessante. Um homem chamado Francisco, o apelidado de Francisco de Assis, o nome dele era Jean, não sei do que, mas apelidaram ele de Francisco, porque ele gostava muito da França. Então Francisco, que morava na cidade de Assis, ele fez voto de pobreza e começou a atender população pobre e ensinar. Ele era advogado, se não me engano, e muito rico. Ele abdicou da fortuna da família e começou a ensinar a Bíblia. Isso, né, ele não era padre católico, não era nada. E ele começou a ensinar a Bíblia para a população, foi morar no meio do vilarejo dos pobres e começou a ensinar Bíblia para os pobres, que não sabiam ler. Ele sabia ler. Como é que alguém que não sabe ler, como é que tu vai explicar as coisas? Não é mais fácil usar figuras para explicar para alguém que não sabe ler? Pois foi aí que Francisco de Assis, os católicos chamam de São Francisco, né? Até o presidente da Igreja Católica, presidente mundial da Igreja Católica, adotou esse nome, Papa Francisco, uma referência a esse homem, um homem de Deus. Eu creio que Francisco de Assis foi um homem de Deus. A população não sabia ler, então o que ele fez? Ele fez tipo uma espécie de teatro, simbolizando o nascimento de Jesus. Ele disse: olha, o nascimento de Jesus foi assim. Daí ele pegou uma menina, fez papel de Maria, e foi mostrando para o povo ver: olha, foi assim. O povo não tinha acesso a teatro, o povo não sabia ler, não tinha acesso a livro, sabe? Era povo pobre. E Francisco de Assis disse: como é que eu vou explicar para eles? Já sei. Ele encenou o nascimento de Jesus. Depois disso, para que ele pudesse continuar ensinando e fazer assim, ele montou bonequinhos no tipo um tabuleiro, e daí ele chegava, sentava com as crianças, e com esse tabuleiro ele mostrava: ó, Maria está vindo para Nazaré, e esse tabuleiro. Só que pro comércio se tornou bastante interessante, porque o comércio começou a dizer: comprem o presépio de São Francisco. Ô glória, né? Compre o presépio de São Francisco. A Igreja Católica achou uma excelente ideia, né? Compre o presépio de São Francisco. O presépio de São Francisco vai fazer com que Jesus nasça na tua família. E daí virou objeto de idolatria. Mas não era objeto de idolatria. É o que a gente chama de recurso didático pedagógico. Francisco de Assis estava ensinando o povo
ele não estava botando ninguém para se ajoelhar na frente de boneco, né? E não estava vendendo nada, ele estava ensinando o povo. Primeiro ele fez o teatrinho, e para facilitar, ele criou também bonequinhos com tabuleiro, para sentar assim com as crianças, é assim, foi assim, daí o anjo apareceu, mas ele não fez boneco. Então, só que se tornou popular, o presépio de São Francisco se tornou muito popular. Isso, o Francisco, ele fez isso no século VIII, no ano 800, século VII, aliás. Ele trabalhava com população humilde, que não sabia ler, então ele elaborou a representação do nascimento de Jesus para explicar como havia acontecido. Um pouco mais tarde, a representação ao vivo foi sendo substituída por pequenas esculturas representando os personagens, né, os bonequinhos, é como se fosse um boneco de ação, né? E essa prática foi se popularizando por toda a cristandade a partir daí. Então, assim, já pelo ano 1000, já era comum as casas terem o presépio, mas daí sim, era usado assim, a Sagrada Família, e não sei o que, mas não era esse o objetivo. Então, assim, de todas essas tradições, Papai Noel tem alguma coisa a ver com o nascimento de Jesus? Nada. E Pinheirinho? Nada. E 25 de dezembro também não tem, embora possa ter alguma coisa, né? Pode ser representativo. Mas o presépio tem. O presépio é uma forma de ensinar. Só que daí pegaram uma forma de ensinar, fizeram o quê? Bobagem, para variar. Transformaram em comércio, transformaram em objeto de idolatria. Né? Que tristeza isso, né? E hoje em dia as pessoas assim daí vendem, compram, e o pior de tudo, eles se ajoelham na frente da imagem, como se Jesus fosse nascer. Gente, Jesus já nasceu, Jesus já nasceu, ele não volta a ser criança, Jesus já nasceu, ele é adulto e continua adulto. Mas daí eles ficam pensando que no dia de Natal botam aqueles bonequinhos lá e pensam que Jesus é criança. Não existe menino Jesus. Esse é o negócio assim, não existe menino Jesus. Existiu um menino Jesus, menino Jesus não existe. Então, o menino Jesus do presépio, não, que o menino Jesus te abençoe, mas Jesus não é menino, Jesus é um homem adulto e perfeito, né? Até aqui a gente estava falando de folclore, a gente falou do nome Jesus, do nome Cristo, do 25 de dezembro, do Pinheirinho e do presépio, certo? Essa é a primeira aula. Agora, a partir da segunda aula, a gente vai estar usando apenas a Bíblia, não vai estar usando folclore, a gente vai estar usando apenas a Bíblia para dizer o que de fato aconteceu, como de fato aconteceu o nascimento de Jesus. Será que a gente sabe? Até um desafio aqui para o pessoal da igreja, mas o desafio principalmente aqui para o pessoal aqui da internet. Será que tu sabe mesmo como foi o nascimento de Jesus? Tem certeza? Né? Então na segunda aula a gente vai estar falando sobre isso, e eu quero deixar agora esse espaço para tu fazer as tuas dúvidas. Tem alguma coisa que tu não concordou, ou que tu ficou em dúvida, ou tu quer esclarecimento mais profundo, ou alguma coisa a mais que tu quer acrescentar? Então, nós vamos fazer isso aqui na igreja, aqui com o pessoal da escola bíblica, e tudo a internet coloca aqui embaixo, né, nos comentários, coloca esse teu comentário, tua opinião, tua dúvida, ou até mesmo se tem alguma coisa que tu achou que não está correta, tu pode também aproveitar esse espaço, tá bom? Então, até a segunda aula, as profecias messiânicas. Sonda-me, Senhor, e veja se há em mim algum caminho mau. Prova-me, Senhor, guia-me, ó Deus, por teu caminho eterno. Senhor, tu me sondas profundamente, me conheces, sabes do meu sentar e levantar. Conheces meu pensar, cercas meu andar,
antes mesmo de eu falar.